Olá, eu sou a psicóloga Daniela Ervolino e a convite da Jaqueline Salles estou aqui hoje participando do CONIDE. O CONIDE é o primeiro congresso internacional online de desenvolvimento humano. Nesses zeitgeist de desenvolvimento humano, de conhecimento das emoções, de aprimoramento de si mesmo enquanto ser humano, eu sou uma grande entusiasta. E hoje eu vim trazer aqui no CONIDE uma explicação sobre uma técnica maravilhosa, que é a constelação familiar. A constelação familiar não é uma terapia, ela é uma técnica terapêutica. Ela é um método que pode ser usado de uma forma avulsa ou mesmo para impulsionar a sua terapia, caso você já esteja fazendo psicoterapia. Ok? A constelação familiar foi criada por esse senhorzinho aí que vocês estão vendo, né? O Bert Hellinger. Ele é um senhor alemão que já está na altura dos seus 90 e tantos anos e ainda está aí na ativa pelo mundo, constelando as pessoas, fazendo workshops, palestras, cursos de constelação. O Bert Hellinger, ele foi padre católico por muitos anos. Ele ficou 20 anos na África como missionário, trabalhando com tribos zulus e observando o comportamento das famílias, a interação das famílias, os papéis que se sobrepõem. E ele observou algumas coisas muito interessantes. Depois desses 20 anos na África, o Bert Hellinger viu que ser padre não era mais com ele, e ele foi se aprimorando, fazendo cursos de terapia primal, de análise transacional, de uma série de coisas todas relacionadas à psicologia humana. Ok, então eu vou contar para vocês um pouquinho desse método que o Bert Hellinger nos presenteou. O Bert Hellinger, tanto ele quanto eu, acreditamos que cada indivíduo pertence ao sistema de onde ele veio. O que significa isso? Significa o seguinte, que com todas as pessoas, elas não são assim zeradas, puras, para começar a vida delas do nada. Por exemplo, tome-se aqui como exemplo um bebezinho que sai da barriga da mãe. Esse bebezinho, você considera que ele é um ser zerado para começar a vida dele? Eu não, nem o Bert Hellinger. A gente considera que ele traz com ele o sistema da onde ele veio. Ele traz aquela energia familiar, ele traz os traços físicos, ele traz os traços de caráter, ele traz temperamento, ele pode trazer alguns dons. Não é muito comum isso numa família que a gente conhece. Um menino toca piano bem, o avô tocava na banda da cidade, uma menina tem habilidades manuais, tinha alguém na família que era artesão. Isso acontece também, mas não só com coisas boas, infelizmente. Então, a gente herda dos nossos antepassados, ainda que a gente não os conheça, traços físicos, temperamentos, dons, como eu disse agora, hierarquias de papéis, pactos inconscientes, destino. Sim, destino. Alguém aí já observou em alguma família, talvez até mesmo na sua família, quando acontecem alguns fatos fortes, como suicídios, mortes muito violentas, mortes prematuras, abandono, falência, traições, coisas realmente fortes, gravidez na adolescência, coisas realmente fortes que podem influenciar toda uma família. Eu mesma conheço muitas famílias, a minha também é uma delas, onde uma situação se repetiu por muitas vezes, até que a família, alguém dessa família, se conscientizasse desse movimento de repetição e tentasse ver o que tem por trás dele, por que ele ainda está se repetindo dentro dessa família, causando esse sofrimento a todas essas pessoas que pertencem a essa família. Isso que eu estou dizendo, gente, se aplica à família original, à família biológica. Muitas vezes, em casos de adoção, a criança não tem contato, não conhece, não sabe nada da família biológica, ainda assim ela traz esse conteúdo com ela traz esse pacote, essa herança emocional dessa família. Muitas vezes, depois que ela cresce, ela vai buscar, ela quer saber quem é a família, o que aconteceu, ou pior, vai reproduzir os comportamentos dessa família. Cada caso é um caso, né?
Graças a Deus, a gente tem um monte de casos bem-sucedidos de adoção que nos mostra que isso é uma coisa muito legal, muito bonita e que deve ser feita também com muita sinceridade, muita honestidade, mostrando para a criança que sim, ela teve lá uma história familiar que ou se sabe ou não se sabe qual é, mas que por alguma razão ela não pode ser criada para aquela família, que ela vai ser criada com todo amor para que ela pode adotar. Enfim, enquanto psicóloga, eu sempre recomendo que isso seja exposto às claras para essa criança, que ela tenha o direito de perguntar, de pesquisar de onde ela veio, quantas vezes ela quiser, para que isso fique natural, para que isso não precise ser representado de uma forma inconsciente mais tarde, que é o que acontece geralmente nas famílias, onde esse assunto fica acobertado, proibido. Nessa técnica da constelação familiar, a gente observa que tudo que é proibido se faz representar. E nem sempre de uma forma muito legal. Então eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre os padrões de comportamento que se repetem dentro das famílias, ok? Eu sempre cito um exemplo que é muito conhecido, todo mundo já ouviu falar. Os Kennedy. O padrão familiar deles é muito fácil da gente saber, né? Todos os homens em idade de auge acabam morrendo violentamente, mesmo que tomem outros rumos na vida. Então são situações como essa dos Kennedy e de tantas outras famílias que a gente conhece, até mesmo a nossa, que são muito bem trabalhadas pela constelação. Outro fato também que a constelação trabalha bem bastante são os triângulos familiares. O que é um triângulo familiar? Todo mundo conhece uma família triangulada. Se não é a sua que é triangulada. A família triangulada é aquela onde a mãe às vezes está no lugar da filha, a filha está no lugar da mãe, ou o filho está no lugar do pai, ou o pai está no lugar do filho. São quando se invertem os papéis, invertem as hierarquias. Isso causa uma desordem familiar, causa um peso, porque imagina o peso de um pai que tem que lidar com o papel dele, com o papel do filho, o filho que tem que ser o filho, tem que ser a mãe, tem que ser o pai. Ou seja, o Bert Hellinger observou, e eu também observo isso já há anos, em todas as constelações que eu faço, que quando os papéis estão em ordem, cada um no seu lugar, o filho no lugar do filho, a mãe no lugar da mãe, o pai no lugar do pai, se estabelece uma harmonia, as pessoas conseguem tocar em frente com a vida delas, conseguem ficar bem. Agora, eu botei esse triângulozinho aí para vocês observarem, por quê? Porque a relação de casal se dá entre o pai e a mãe. E a relação filial, né, a relação de filho, paternal, maternal, se dá entre os pais e os filhos. Muitas vezes, eu não estou aqui falando de incesto, tá, pessoal? Quero deixar isso bem claro. Mas uma relação simbólica. Muitas vezes se dá entre a mãe e o filho, ou o pai e a filha, como um step do lado faltante. Uma família onde falta, às vezes, um pai ou uma mãe. Falta mesmo fisicamente, ou porque morreu cedo, ou porque foi embora, ou porque é presente, mas ausente, presente de corpo, mas ausente de atitude, de participação. O filho muitas vezes assume esse lugar. Isso fica muito pesado para o filho, ok? Vou passar aqui então adiante. Por que isso acontece? Por que acontece dessas questões tão doloridas ficarem se repetindo dentro da mesma família, como fatos trágicos? Por que acontece de uma relação se estabelecer de forma invertida? Isso aqui que eu botei para vocês, esse iceberg, somos nós, tá? Cada um de nós é um iceberg. Imagina que nessa parte de fora da água seja a nossa consciência. Essa parte iluminada pelo sol, essa parte visível, clara, evidente, é a nossa consciência, é como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente se relaciona com o outro, são as questões nossas que a gente já sabe, não necessariamente estão resolvidas, mas que a gente já sabe, que a gente tem consciência, e essa parte de baixo do iceberg é o nosso inconsciente, essa parte que está submersa, no escuro submarino e que é enorme. O nosso inconsciente ele é enorme e a gente não tem um acesso a ele de uma forma muito automática. Ele escapa às vezes, né? Escapa pelos padrões de comportamento, escapa pelas repetições, escapa pelas inadequações de papel.
E por muitas outras coisas, né, o nosso inconsciente escapa. O nosso inconsciente, ele tem a noção de não tempo. É como se o tempo não existisse no inconsciente. Por isso que muitas vezes situações do passado, dos nossos antepassados, da nossa família, ficam se repetindo como se não tivessem tido um começo, meio e fim. Porque elas ficam presas no inconsciente dessa família, inclusive no inconsciente dos familiares. Ok? Imagine, gente, esse desenho. Eu vou já pedir desculpa para quem está assistindo aí a palestra do Conidé, porque eu não sei desenhar muito bem no computador, mas eu fiz aí o melhor que eu pude. E imagine, eu vou pedir a você que você imagine que você é esse triângulo que eu desenhei aí no meio, esse triângulo cinza, ok? Então você é esse triângulo cinza, você é um iceberg, igual aquele que a gente viu na outra figura aqui, ó, pã, tá? Igualzinho. E você é o triângulo cinza. Imagine que o verde claro é a sua mãe, o vermelho é a sua avó, o laranja a sua bisavó. Do outro lado tá o seu pai, o laranja, o seu avô, o rosa, o seu bisavô, o verde escuro, por aí vai, irmãos, todo mundo que faz parte dessa família está aí representado nos triângulos, tá? Do lado de fora, do lado da consciência, você percebe que são apenas pontinhas de triângulo, né? Triângulozinhos independentes que não se tocam, não se relacionam, cada um aí no seu espaço. Quando a gente olha para o lado de dentro, para o lado do inconsciente, a gente percebe que não tem essa divisão, que está tudo misturado, que os tempos se comunicam, que os inconscientes se comunicam, ok? E é através dessa comunicação, gente, que acontece essas repetições de padrões dentro da família, ok? Por exemplo, os pactos inconscientes que eu falei para vocês, né? Isso é só um exemplo de pacto inconsciente, existem vários. Imagine, lembre-se de você quando você era uma criança, ok? Qual que é o maior medo de uma criança? Pode ser de você quando você era criança ou qualquer criança que você conheça. O maior medo de uma criança é que aconteça algo aos pais. É que o pai ou a mãe morra, é que o pai ou a mãe sofra. A criança prefere se dar no lugar dos pais. Ela prefere que ela morra, que ela sofra. Não tem coisa mais angustiante para um filho do que ver o pai e a mãe chorando. A criança entra em pânico. Eu me lembro de eu mesma, quando eu via minha mãe chorando, nossa senhora, queria morrer. Até ela ficar certinha, até ela ficar sorrindo, até eu ver que estava tudo bem, que ela não estava passando nenhum perigo, sentindo nenhuma dor, eu ficava em pânico. Então, o que acontece? A criança, quando ela vê, ou ouve, ou sente o movimento que está acontecendo ao redor dela, na família, tudo para ela é superdimensionado, né? Às vezes ela vai ver que a mãe está com uma grande dificuldade, mas a mãe é adulta, dá conta de lidar com aquela dificuldade, mas a criança fantasia que não, que aquilo é desesperador. Então, no inconsciente dela, aqui nesse pedacinho aqui embaixo d'água, ela faz um pacto inconsciente, ela, como se ela prometesse, não, mãe, eu me dou no seu lugar. Eu vejo uma menininha que eu ouvi falar isso para a mãe. Mãe, não tem problema que você não tem marido, não tem problema que o papai foi embora. Eu tô aqui, eu vou ficar aqui com você a vida inteira. E o pior é que às vezes fica mesmo. E todas as pessoas precisam se libertar dos pais, não criando uma inimizade. Como um elástico, vai e volta, mas para poder criar sua própria vida, para poder criar sua própria família. Se essa menininha, por exemplo, do meu exemplo que eu dei aqui, passar a vida sendo o step da mãe, do marido faltante, ela não vai para a família dela. Isso é muito sério, gente. A gente precisa pensar nas palavras e dar atenção às palavras das crianças, porque às vezes elas estão prometendo uma coisa ali que fica tão forte no inconsciente delas que depois adulta elas já não vão mais lembrar, mas elas vão estar vivenciando aquela promessa que ficou perdida no inconsciente. Ok? A constelação, portanto, ela acaba sendo um instrumento de prognóstico, de diagnóstico e de prevenção da sua causa, do seu motivo, da sua questão. Sua questão pode ser uma questão familiar,
Pode ser uma questão, às vezes, que você acha que não está envolvida com a família, mas a hora que você vai constelar, você descobre que tem sim um padrão familiar ali. Muito interessante. Como que funciona esse método, né? A constelação, ela pode ser realizada de dois modos, tá, gente? Ela pode ser realizada individual ou pode ser realizada em grupo. A constelação, ela se dá individualmente no consultório, entre você e eu, e a gente vai utilizar uns bonequinhos como esse aí da foto, ou então um outro material que se chama âncora, que são alguns recortes assim, que a gente vai posicionar no chão e andar por cima deles. Eu costumo comparar a constelação individual a um mergulho, como esse que você está vendo aí na foto, de snorkeling. Ou seja, você vê o fundo, mas você fica mais na superfície. É como se existisse uma cebola, como se você fosse uma cebola. E na constelação individual a gente fosse descascar as primeiras camadas dessa cebola. A cebola é a mesma, tá? Mas na individual a gente pega as primeiras camadas. Na em grupo é um mergulho completo, é um mergulho de garrafa, um mergulho de equipamento, de cilindro. A gente vai até o fundo do mar, a gente vai até o fundo do inconsciente. Aquela cebola que individualmente descascamos as primeiras camadas, na individual a gente vai até as camadas mais profundas. E funciona assim como vocês estão vendo aí nessa figura, com pessoas estrategicamente posicionadas. Agora eu vou explicar para vocês exatamente como é que é isso, tá? A constelação, ela é um método fenomenológico que se dá através da física quântica. Essa explicação científica é uma explicação que a mim não interessa muito, porque a mim eu me prendo muito mais no efeito da constelação. E ela é uma técnica profundamente eficaz, cirúrgica, precisa e rápida, como se você pegasse uma pinça e fosse e desenrolasse aquele emaranhado, aquele nó que deu. E o efeito é tão rápido, ela é tão simples, ela é tão objetiva, tão clara, que não tem como você ter dúvidas. Porém, só participando que você vai realmente entender o que significa uma constelação. Agora, existe sim a explicação científica para isso, tá? Eu disse aqui que não me interessa muito a explicação científica, que eu me importo mais com o efeito, mas eu sei que interessa para muitas pessoas e talvez você seja uma delas. Então eu vou te dar o caminho das pedras para você ter essa explicação. A explicação é através da física quântica. Você pode procurar por Rupert Sheldrake e campos morfogenéticos, que é a teoria do Rupert Sheldrake para explicar como funciona a constelação, tá? No caso das pessoas, tanto das pessoas quanto dos bonequinhos que vocês viram aqui, ó, os bonequinhos ou as pessoas, o que vai ser representado, de acordo com a sua questão, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você chegue para mim e fale assim: Daniela, meu problema é que eu não me dou bem com meu pai. Então, ao contrário de outras terapias, ao contrário da psicoterapia, por exemplo, onde é uma verborragia, onde o paciente fala bastante, aqui na constelação você vai falar o mínimo possível. Mínimo possível, mínimo de detalhes. Eu vou até dar uma cortadinha na tua fala, não vou permitir que você fale muito, porque o trabalho vai ficar mais fidedigno, senão fica muita informação para mim. Então eu vou pegar um mínimo de informações sobre a sua questão. Por exemplo, você falou que não se dá bem com seu pai. Eu vou pedir um mínimo de informação. A hora que eu tiver esse mínimo de informação, eu vou saber o que tem que ser representado de acordo com a sua questão. E aí vamos supor que nesse exemplo fictício que eu estou dando, que seja necessário o avô, a mãe e você. Aí você vai ficar sentado, vai escolher do grupo, grupo aleatório. Eu esqueci de falar isso, gente, o grupo não é a sua família, tá? Isso é muito importante. Pelo nome constelação familiar, muitas pessoas acham que tem que trazer a família. De jeito nenhum, tá, gente? É você sozinho que vai constelar a sua família não participa. É um grupo aleatório de pessoas que vão participar, que vão estar ali dispostas a participar da sua constelação, a ajudar você
representando os papéis que forem necessários. Então vamos supor que eu vejo que precisa de alguém para ser o avô, o pai, a mãe, alguém para ser você, que você fica olhando, você não participa, e alguém para ser a Alemanha. Vamos supor que vocês têm uma questão aí de imigração, querem voltar para a Alemanha, não sabe se volta. Tá, botei a Alemanha. Cada pessoa vai representar um símbolo. Ou talvez sua questão seja com o trabalho. Então uma pessoa vai representar um produto, a outra vai representar um funcionário. E aí onde é que se difere do psicodrama essa técnica? As pessoas que vão estar representando, ou mesmo aqui, ó, quando é individual, os bonequinhos que vão estar representando, o pai, a Itália, a Alemanha, essas pessoas elas não vão estar fazendo um papel de ator. Elas não vão estar pensando, como um pai de um moço como esse, ou de uma moça como essa, se sentiria assim. Não, nada disso. O jeito de participar de uma constelação é ser um corpo neutro. Você vai ter uma neutralidade, não vai emitir suas opiniões, nem seus julgamentos, suas crenças, seus conhecimentos. Vai deixar tudo isso aqui do ladinho, vai participar da constelação sendo um corpo neutro. E aí eu ensino uma maneira de você posicionar essas pessoas no campo, colocar essas pessoas no campo. Só a maneira que você já posicionou já me mostra muita coisa e eu vou estar dividindo isso com você. Você vai estar vendo isso junto comigo. E essas pessoas que estão lá nesse lugar representando, elas vão sentir emoções e sensações desses personagens que elas estão representando ali. Então vamos supor que alguém esteja ali representando o seu pai. Essa pessoa vai estar sentindo as emoções e sensações que o seu pai está sentindo naquela situação que a gente está constelando. A constelação ela é focal, tá? A gente pega um foco de cada vez, trabalha uma questão de cada vez que pode até se desdobrar para outra, mas é uma vez cada um tema. Não é para fazer a vida inteira numa constelação. Porém, a constelação é um método tão eficaz de desemaranhamento energético, de clarear essa coisa do destino da família, essas repetições que acontecem dentro da família, que popularmente isso é conhecido, isso é sabido, né? Se fala até mesmo de maldição de família, né? Tal família tem maldição de família. Até na Bíblia católica se fala, né, que acho que 3 ou 4 gerações vão repetir alguma coisa, que eu não sei muito, já peço desculpas aí ao pessoal que sabe melhor, mas quem sabe da Bíblia sabe esse pedaço que eu estou falando. E, apesar de estar falando um pouquinho assim, sem precisão. Porém, é conhecido e é fácil de observar isso. Qualquer história familiar que você saiba, que tenha tido um fato forte, como esse, de suicídio, de morte prematura, morte violenta, de gravidez na adolescência, falência, traição, abandono. Se você for olhar o passado dessa família, se você perguntar para as pessoas dessa família, você vai ver que a história se repetiu já. Essa história já aconteceu dentro dessa família. Por que ela ainda está acontecendo? Através da constelação a gente vê isso e, como eu disse aqui anteriormente, se torna um instrumento de diagnóstico, ou seja, o que está acontecendo aí, por quê? Prognóstico, a gente testa soluções e prevenção. Conforme você constela e desfaz um nó como esse, você está protegendo não só você mesmo, mas aos seus descendentes, de estarem repetindo esse papel que ficou no inconsciente, de estarem repetindo isso que ficou escondido. Uma outra coisa que a constelação prega muito é dê um lugar aos seus mortos. Geralmente a gente não gosta de falar das pessoas, né? Não gosta de falar das pessoas que já morreram na família, ou de alguém que foi banido, excluído da família porque ou cometeu um crime, ou fez alguma coisa que não estava dentro daquele padrão considerado modelo na família, alguém que teve uma vida um pouco mais controversa dentro dessa família e essa pessoa foi banida, foi excluída, ninguém fala dela, ou ninguém fala com ela, ou ninguém fala mais. Então essas histórias elas se fazem representar mais tarde em comportamentos muito destrutivos dos descendentes, como se aquilo tivesse sendo trazido à tona para ser reconhecido, para ter um lugar.
Então dê um lugar a seus mortos. Olhe o sistema ao qual você veio. O que é dar um lugar aos mortos? É falar assim, fulano existiu, a vida dele foi assim, aconteceu assado. Não precisa ficar amigo, digamos, se seja uma pessoa muito prejudicial. Você não precisa ter um convívio. Mas você precisa reconhecer que aquela pessoa faz parte do seu sistema familiar. Ela tem um lugar lá no símbolo daquela família, ela não precisa conviver com você. Mas você precisa fazer o reconhecimento disso para que isso não precise mais ser representado. Tem muitas outras questões que a gente observa na constelação familiar, quando, por exemplo, teve um filho antes que morreu, seja através de um aborto, provocado espontâneo, ninguém aqui está julgando isso, ou uma criança que morreu cedo, e depois se teve um outro filho, esse filho pode vir, não é que vem, mas pode vir, acontece muito, com um peso um pouco maior, um peso de dar conta do lugar dele, do papel dele e do papel daquele irmão que não pôde viver. Como se ele tivesse que simbolizar esses dois para os pais. Isso também acaba ficando muito pesado. Então essa separação a gente também faz na constelação. Devolver o que é de cada um. Então a gente devolve um pacote para quem é dono dele e fica com o nosso, porque cada um tem o seu. Mas você não precisa estar carregando um pacote que não é seu e que acaba trabalhando toda a sua caminhada. Ok? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação de constelação familiar. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, que é psi, de psicóloga, psi.daniela@gmail.com, psi.daniela@gmail.com. Eu convido vocês também a curtirem minha página no Facebook, a me seguirem no Instagram, no Twitter e também visitarem o meu site www.mentepsi.com. Eu agradeço muito ao pessoal do Conidé, fico muito honrada de estar fazendo parte desse movimento tão bacana e trago aí para vocês essa proposta de constelação familiar. Para mim, pelo menos, mudou completamente a minha vida. Foi um divisor de águas na minha vida e do qual eu decidi fazer a formação de constelação familiar, que é uma formação bem intensa, de 1 ano e meio, 2 anos quase, e mudou não só a minha vida, como a estrutura da minha família. Todos se tornaram muito mais conscientes, foi muito bom. E eu acredito que isso possa alcançar aí uma série de pessoas, as quais eu venho já constelando ao longo dos anos, e que as pessoas agora que assistirem esse vídeo vão ter a oportunidade de saber que esse método existe e de buscar para ver se combina com você. Ok? Um beijo grande, muito obrigada e até mais.